bem? Pessoal, boa noite! Vamos começar aqui de novo aqui, tá? Com alguma instabilidade aqui de internet. Eita. Boa noite, isso. Pessoal, quem quiser uma melhor visualização, a gente está aqui no Pério Diária Lives, e a live de hoje, ela abre, junto com a live de ontem, a temporada de lives, onde a gente está fazendo um aquecimento para o pério em casos clínicos. De onde veio isso? Eu entendi que a gente acaba aprendendo muito sobre nos casos clínicos. Eu já cansei de ver gente que começa a atender e na hora que chega o caso clínico acaba ficando morrendo de dúvida. Quem é que morre de dúvida? Escreve aí. Fico com dúvida, não sei o que eu vou fazer. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, sobre quais dentes você vai manter, quais dentes você vai condenar, porque essa é a grande dúvida de todo mundo. E por que eu quero falar sobre esses temas? Porque a gente vai ter pacientes recorrentes oferecendo opções de tratamento. Por quê? Quando você oferece só uma opção de tratamento, nem sempre o paciente vai estar fidelizado. Às vezes, o paciente não vai aceitar aquela uma opção de tratamento que vai ser a exodontia dos dentes. Nem sempre o paciente vai topar extrair e colocar implantes. Escreve aqui, quem é que já se deparou numa situação onde você ia fazer esse atendimento e o paciente não podia fazer esse tratamento? Então, nós vamos oferecer 1, 2, 3, 4 opções de tratamento para o paciente. Porque muitas vezes, mesmo quando você estuda muito, e você acaba ficando inseguro na hora de organizar esses casos clínicos, ou organizar essas opções de tratamento. E é exatamente por isso que eu vou organizar o evento que começa domingo à noite, que é a Pério através de casos clínicos, para você aprender através de casos clínicos. Fica inseguro, estuda, aprendeu, mas na hora de sentar na hora do paciente, treme nas bases, não consegue colocar em casos clínicos. E eu sei que muita gente está querendo fazer captação de pacientes, mas por que focar na captação se você pode voltar para fidelização e valorização? Muitas vezes a gente oferece uma opção de tratamento curativo, o paciente entende que aquilo ali vai ser uma opção definitiva, e ele pensa que porque ele extraiu todos os dentes, todos os problemas dele foram resolvidos e não foram. E que muitas vezes o tratamento curativo vai dar um entendimento enganoso de que aquilo ali seria para sempre e a gente vai trabalhar com a manutenção de dentes. Ah, professora, mas você fica falando isso porque o paciente não é seu, né? Não, eu já atendi muito paciente meu e eu já ofereci muitas opções temporárias, algumas definitivas, e o paciente acaba ficando muito bem. E aqui hoje eu tenho um caso clínico completo para você, tá? E esse aqui é o primeiro caso que a gente vai estar colocando. Vou colocar aqui em tela inteira para você acompanhar. Quem está aqui no Instagram, no YouTube, Pério Diária Lives, que a gente vai estar falando tudo sobre as lives. Dá um oizinho quem está ao vivo aqui, só para eu saber quem é que está. Pério Diária Lives. Olha só, estou com um caso complexo em uma das clínicas que atendo, como clínica geral, sob parceria, e gostaria da opinião de vocês, da professora Cristina. Esse é um caso que está na comunidade do Pério Diária, onde os meus dentistas Pério Diária podem enviar casos clínicos para mim, e a gente vai estar trabalhando com planos de tratamento. E essas opções de tratamento acabam sendo a coisa mais didática que eu acho. E olha só, paciente de 60 anos com colapso oclusal, sobremordida profunda, interferências oclusais, em máxima intercuspidação e protrusão, lateralidade, perda óssea super avançada, dentes com mobilidade, principalmente os anteriores, diastemas por inclinação vestibular desincisivos, tanto superiores quanto inferiores, trabalhos de reabilitação realizados com sobrecontorno, e um montão de fatores retentor de biofilme, exudato 12, 11, 13, 23. Gente, isso daqui é vida real, e é essa odontologia da vida real que eu vou falando. E que, às vezes, não adianta a gente só ver o caso bonitão no congresso, se, na verdade, aquilo que aparece no dia a dia é isso daqui, não é verdade? Pessoal, pula lá para o Pério Diária Lives
Ou entra lá no seu grupo de WhatsApp, se você não está inscrito, vai no link da bio, se inscreve, todos os dias você vai receber um link especial. E essas lives, elas ficam no ar somente por 24 horas. Por quê? Porque eu quero que você aprenda o melhor. Se eu deixar isso daqui para sempre, você não vai assistir. Isso daqui é super, super especial para você estar acompanhando, tá? E aí, o que a gente faz? O que a gente faz? Bom, antes eu precisava dizer assim, ó, de onde surgiu isso de eu ensinar por casos clínicos? Acontece que na vida eu só sei fazer periodontia, implantodontia, eu nunca fiz clínica geral, até porque eu comecei a dar aula na universidade, e na universidade a gente começou um ensino de uma forma interdisciplinar, onde antigamente a gente só ensinava pério, só pério. E depois a gente começou a fazer clínica integrada desde o segundo ano, pério, endo e dentística. Só prótese e cirurgia que eram separadas. Aí que foi, né? E a gente foi obrigado a aprender tudo isso, porque enquanto o ensino era separado, eles faziam dentística em cima de dente condenado periodontalmente. Então, o importante é que tudo tivesse integrado. E depois que eu comecei a atender nas clínicas dos colegas, como periodontista, o caso, ele às vezes vinha para orto, às vezes ele ia para o implante, às vezes ele ia para prótese, e para a gente conseguir realmente integrar esses casos clínicos, eles passavam por tudo. E uma das clínicas que eu agradeço profundamente, as proprietárias falavam assim, Cris, a gente tem que oferecer pelo menos 2 planos de tratamento. É lei, sabia? É lei. E a gente acaba oferecendo só um plano de tratamento, falando para o paciente, arranca tudo. Eu vou mostrar esse caso completinho, ele fica no ar só por 24 horas, esse é um caso exclusivo, ele tá no Perioflix, ele tá na comunidade do Pério Diário, mas eu vou explicar para você o que a gente vai fazer. E por eu aprender isso daqui de uma forma integrada, eu vou ensinar isso de uma forma integrada. Não adianta só aprender teoria separada da prática. Aí, esse caso clínico tem ainda mais coisas descritas, ó. Estas são as fotos da segunda consulta de tratamento periodontal. Gente, coisa mais linda essa segunda sessão de atendimento periodontal, porque tá com super controle. Então, olha só o que a gente faz no Peridiária, onde você, com seus casos clínicos, você vai conseguir todo esse resultado, tá bom? Não precisa ser periodontista para isso, porque o que eu mostro, e eu vou começar a ensinar isso no domingo, às 20h30, você mesmo sem ser especialista, vai conseguir assumir esse caso clínico. Segunda sessão, olha a maravilha desse tecido periodontal, mesmo com esse mundaréu de coisa, né? Bordes de restauração, fatores retentores, colapso oclusal. Ó, fotos da segunda consulta do tratamento periodontal. Fiz o periograma inicial? Sim, tem que fazer periograma. Ah, mas eu não sei fazer periograma. Bem, nas minhas formações, seja no profilaxia apaixonante, seja no perivalorizado, eu ensino a fazer o periograma, mas todo mundo aprende a fazer periograma. Agora, se você quiser fazer um periograma mais rápido, né, mais rápido, tem o exame de triagem, que é o que eu ensino no perivalorizado e o profilaxia. Raspagem full mouth disinfection, a gente faz sempre full mouth disinfection, que é sessão única, que é 100% ultrassônico, que vai ser sem anestesia, remoção de sobrecontorno de fatores de retenção dentro das limitações. Aí o que a gente faz, né? Polimento, né? Polimento, pronto, os bordes de restauração ficam lindos. Aí, às vezes, ficam esses términos aqui, mas o paciente enxerga. No entanto, muitas vezes o paciente não pode fazer agora todo esse polimento. Então, presta atenção. Quando a gente dá opções de tratamento para o paciente, às vezes, agora, o paciente não pode investir em tudo e ele vai priorizar. E não é para ele priorizar a estética. Ai, mas professor, ele quer só colocar o implante primeiro. Tudo através das histórias que colam na cabeça, que eu vou falar na semana que vem. Tudo através daquilo que a gente explica para o paciente. Tudo é a conversa. 80% é a narrativa. A gente vai explicar para o paciente o quanto vai ser importante a gente manter a saúde. E a gente vai mostrar, através das histórias que a gente conta, através do novo modelo da etiopatogenia, que tem doença, que em primeiro lugar a gente vai tratar a doença. Ah, mas o paciente só quer tratar a estética primeiro. É porque a gente não está sabendo usar de técnicas de comunicação para explicar para ele que tem doença. Tem doença, aí primeiro faz o tratamento periodontal. Faz o tratamento periodontal, aí a gente começa a fazer essa manutenção preventiva com o paciente. Faz manutenção preventiva, coloca no tratamento periodontal e agora a prioridade é manter a saúde periodontal.
Em algum momento esse paciente vai falar assim: ai, mas agora tá escurinho aqui a borda, né? Então, depois ele vai tratar a estética, desde que você fidelize. Já tive paciente que chegou com o dente assim, ó, mobilidade grau sei lá quanto, né? Se soprou, caiu. Falou, vamos tirar, tá com dor, né? Não, doutor, não pode tirar, porque hoje eu tenho a apresentação da escola, sou professora, é o primeiro dia de aula, então eu fiz o que pude fazer, né? Fiz a urgência, dei orientações, conversei bastante com a paciente, e na outra sessão ela falou assim, doutor, esse aqui, ó, que você ia tirar, não vai tirar mais, porque ele tá bonitão aqui. E mantém esse dente, e agora eu vou trabalhar a estética. Então, o paciente entendeu que ele tinha um caso grave, que ele ficou bom depois que a gente acabou fazendo o tratamento, e depois a gente vai acabar mantendo isso daqui ao longo do período. Por isso, isso daqui acaba ficando bom. Seguindo aquilo que a gente está falando no caso clínico, olha só, ó, fiz ajuste oclusal nos anteriores para tentar remover gradativamente os contatos muito fortes nesses dentes, remove os contatos muito fortes, equilibra e obtivemos um bom resultado entre a primeira sessão e a revisão de 7 dias. Mas estou com um grande problema, não trabalho com prótese, e os profissionais dessa clínica não fazem reabilitação e assistências, pelo que eu estou vendo, estão tendendo para condenação e protocolo superior. Será? Será? Calma. A gente pode pensar em outras coisas. Então, por exemplo, está em colapso oclusal, não tem dente posterior, a gente pode fazer uma reabilitação parcial. E não é porque está grave periodontalmente que a gente vai tirar tudo. A gente pode postergar. Agora, por exemplo, são opções de tratamento. O paciente deseja o protocolo? Se o paciente deseja o protocolo, quer fazer, pode fazer, é uma opção de tratamento. Se o paciente não pode fazer, nós não vamos deixar esse paciente chegar na dentadura, porque daqui a pouco vou mostrar o exame radiográfico, isso daqui tá mais para efeito dominó, ou fica com tudo ou perde tudo. E a gente vai acabar mantendo esses dentes. Como é que a gente vai manter? Nós vamos manter através de ferulização e manutenção preventiva. Aí o que acontece? A gente fideliza esse paciente. Como assim, professora? Então, olha só, vou mostrar todos os casos. Se o paciente não quiser ou não puder extrair todos os dentes. Se o paciente não quiser ou não puder extrair os dentes, a gente pode manter esses dentes. Manter esses dentes, mas como? Isso daqui não vai acabar perdendo tudo? Não vai perder os dentes. Se você fizer uma sondagem e mantiver todos sem sangramento a sondagem. Combinado? Sem sangramento a sondagem. Como é que a gente faz isso? Manutenções preventivas periódicas recorrentes. Por que recorrente? Porque a gente fecha o pacote e o paciente volta sempre. Ah, mas um dia vai acabar perdendo tudo. Não vai perder tudo. Porque o primeiro sinal de doença é o sangramento à sondagem. E desde que a gente reequilibre a microbiota, vai ficar bem. Ah, mas não importa o que a gente faça, vai acabar perdendo esses dentes. Ah, mas o paciente não colabora com a higiene. Não, o paradigma da doença periodontal não é mais controle de placa exagerado. O paradigma da doença periodontal, hoje, é a gente manter isso em equilíbrio. Equilíbrio da microbiota. Ponto. Mas o que é isso? Eu vou falar isso no evento que vai começar no domingo. E a gente vai trazer opções de tratamento que fidelizam. Quais são as opções de tratamento que fidelizam? Aquilo que a gente vai estar mantendo os dentes do paciente. Por exemplo, você já reparou que quando a gente começa a dar uma solução definitiva, fala assim, arranca tudo, coloca um protocolo, muitas vezes o paciente pensa assim, arranca tudo, agora todos os meus problemas são resolvidos. Não, não estão resolvidos todos os problemas. Você já reparou que às vezes o paciente, ele pensa que se extrair tudo, deu tudo, resolveu tudo? Não. E muitas vezes a gente acaba deixando de fidelizar através da orientação, porque a gente não tem argumento para isso. E é exatamente sobre isso que a gente está falando da periodontia, que é você conseguir explicar mais, dar mais opções de tratamento que vai fazer o paciente ficar com os dentes. Então, seguindo aqui o nosso caso, olha só. Estou muito triste por esse tratamento periodontal, está surtindo efeito? Sim, o periodonto está surtindo efeito. E na minha visão, existe a possibilidade e necessidade de achar um meio provisório minimamente para equilibrar essa oclusão. Sim, a gente pode oferecer implantes posteriores, um de cada lado. A gente pode oferecer PPR. A gente pode oferecer contenção definitiva,
para os dentes remanescentes. Manutenção preventiva, contenção. Ah, mas e o trauma? A união faz a força. E via GIG, asa, enceramento, sim. GIG, asa, enceramento, se o paciente assim o desejar. Mas às vezes a gente não consegue fazer. Mas, se ele desejar, outra opção de tratamento seria isso. Antes de condenar esses dentes, dar meios para que o sistema estomatognático e ligamento se recuperassem. Sim, sim. Antes, a gente vai recuperar isso. Dimensão vertical, para fazer o tratamento definitivo. Mas a gente pode estar mantendo tudo isso. Mantém isso em saúde, contenção, ajuste oclusal, manutenção preventiva. Olha só, vou para a sessão de 14 dias do tratamento. Na quarta-feira, gostaria de ter as opiniões do grupo. Esse aqui é o grupo da comunidade. Depois, isso daqui fica no Periflix organizadinho, com várias opções de tratamento, para argumentar com a equipe. E aí, às vezes, você acaba não conseguindo oferecer para o paciente outra opção por falta de argumentação. Nem que seja para encaminhar para algum profissional reabilitador, se o paciente desejar. Então, aqui está faltando dentro das opções de tratamento o desejo do paciente. O paciente quer manter o dente, o paciente quer extrair o dente, o que é que ele quer fazer? E todos esses dentes aqui, não gostaria de condenar todos esses dentes, não, quem falou que estão condenados? Não estão. Sem antes discutir o caso com vocês, nem deixar essa decisão na mão de profissionais, que percebo desatualização e estão numa direção contrária à minha conduta de promoção de saúde bucal, de acordo com tudo que eu venho aprendendo. Ela usa uma PPR superior, que eu esqueci de fotografar, depois eu coloco a foto aqui. Usa uma PPR superior, tem dentes posteriores, tem um molarzinho inferior, eu ofereceria um molarzinho inferior aqui, faria uma manutenção, faria uma ferulização dos anteriores, se o paciente desejasse. Ou eu ofereceria, olha outra opção de tratamento. Às vezes, o paciente não consegue fazer tudo de uma vez, mas a gente consegue oferecer uma posição intermediária, onde o paciente mantivesse os dentes em saúde até que ele conseguisse opções financeiras para fazer esse tratamento definitivo. Gente, como o paciente fica feliz de ter essa opção de tratamento. É uma possibilidade. E a outra coisa que a gente pode estar fazendo assim, olha, exodontias podem ser postergadas, evitadas? Sim, elas podem. A gente não precisa tirar isso agora. O que é que a gente vai fazer? Mesmo que isso daqui esses molares estivessem numa situação muito ruim, desde que a gente consiga manter isso daqui sem trauma, qual que é o problema? Olha só, esta lesão desse canino que fica com isso daqui é trauma. Quando a gente tira do trauma, como é que tira do trauma? Faz o tratamento periodontal que está surtindo um excelente efeito, contenção e ajuste. Agora presta atenção, contenção sem manutenção preventiva e orientação de uso de escova interdental vai perder. Ai, mas o paciente não vai escovar. Ah, mas o paciente não vai usar. Ele vai usar. Desde que a gente consiga trabalhar com histórias que colam na cabeça, que é o que a gente vai falar na semana que vem, ele acaba ficando com esses dentes. E aí a gente faz uma contenção, escova interdental, manutenção preventiva, para de sangrar. E vai mantendo. Nesse meio do período, o paciente vai se organizando financeiramente e se fizer implante, a gente faz implante numa situação maravilhosa. E se não fizer implante, a gente vai ter uma condição maravilhosa para colocar uma prótese móvel. E muitas vezes, se a gente consegue equilibrar o trauma, tirou o trauma da doença periodontal, as bolsas fecham. São opções de tratamento para a gente estar falando. Tudo isso a gente vai estar falando. E muitas vezes o paciente não quer tirar os dentes. Muitas vezes o paciente não pode perder os dentes. E muitas vezes o tratamento periodontal valorizado vai ser a melhor solução para ele. Pode ser postergado? Às vezes a gente não vai extrair agora. A gente pode, às vezes, evitar? Às vezes pode. Às vezes o paciente tem idade avançada. E a gente não vai tratar isso daqui. A única coisa que a gente não pode manter é sangramento crônico. Não pode deixar com sangramento ou sondagem. Aí o que a gente fala? Explica para o paciente. Paciente, nós vamos manter isso daqui sem sangramento. E você volta sempre. Não pode sangrar quando limpa no meio dos dentes, mas tem que limpar no meio dos dentes. Não pode ficar com dente áspero. Aí tem que estar cuidando com a língua para ver se o dente está liso. E com isso a gente vai mantendo os dentes.
nesse Brasilzão, onde nem todo mundo vai poder colocar implante. E os dentes que estão condenados com lesão de furca? Aí, esses dentes estão condenados com lesão de furca, a gente vai ter que tirar mesmo. Tem uma aula que eu dei esses dias sobre lesão de furca. Se tiver raízes muito próximas, esse dente vai estar condenado mesmo. Mas pode ser que o paciente possa fazer um tratamento endodôntico e uma ferilização. Pode ser que a gente mantenha isso daqui temporariamente, até que o paciente consiga se organizar. O que a gente faz? A gente contém esse sangramento à sondagem. Como? Gente, melhora tudo muito com uma sessão só. Ou às vezes a gente coloca um implante nesse lugar só. Tudo isso abre a possibilidade. Nossa, que horror esses dentes da frente! Horror nada. Já segurei muito dente aqui com essa situação. Esse paciente está com trauma. O que a gente faz? A gente vai fazer uma ferilização em todos. Une todos com fibra de vidro e faz ajuste oclusal. Faz um ajuste bom. E aqui se chama efeito dominó e deixa muito bem explicado para o paciente. Paciente, ou a gente mantém tudo, ou a gente tira tudo. Você quer tirar tudo? Não, não quero. Não quero, não posso, não tenho dinheiro. Eu tive uma paciente que ela tinha bem poucos dentes. E eu falei assim para ela, paciente, é o seguinte, tem tão pouco dente, vamos tirar os dentes, vamos colocar implante num dos lados, porque daí pelo menos melhora a mastigação. Não precisa, não, agora eu não quero. E aqueles dentes, eles foram ferilizados. E a gente fez com fio ortodôntico na época, e aquilo ali era muito bem mantido, muito bem cuidado, e ficava cada vez melhor. O que é isso? Esse é o poder da manutenção preventiva. O que acontece? O paciente depois, geralmente o paciente de uma certa idade, ele acaba pensando assim, não quero mexer nisso agora, tá tudo bem. Ou às vezes o paciente não tem uma prioridade financeira naquele momento. Às vezes o paciente está criando filho naquele momento. Às vezes o paciente está numa situação atual de não ter condição financeira. Então, ao invés de manter o paciente sem dente em colapso oclusal, são soluções intermediárias que a gente pode fazer. Com o quê? Com manutenção preventiva. E quer saber? O paciente fica muito feliz com isso. Muito feliz com isso. E então a gente fideliza o paciente com manutenção preventiva, mas eles não voltam. Eles não voltam quando a gente não tem argumento para explicar para o paciente. Quando a gente trabalha com histórias que colam na cabeça, com argumentos, com coisas que façam o paciente entender, ele volta. E é o que eu vou falar na semana que vem, que eu conto. Por que é que a gente consegue fidelizar esse paciente de pério? Por histórias que colam na cabeça, com técnicas de comunicação que a gente não aprende em lugar nenhum. Quando a gente consegue explicar para o paciente de um jeito que ele entenda que são essas histórias, que é explicar que doença periodontal não mais é compreendida como progressiva, e às vezes a gente fica numa pele jurássica falando assim que a periodontia é progressiva, olha, um dia você vai perder o dente. Não é mais. Houve uma época que se acreditava na periodontia que a perda óssea seria progressiva e não haveria nada que se pudesse fazer. Pode ser que seja o sistêmico que não tenha sido visto. Pode ser que seja o local. O paciente não volta, porque às vezes a gente não tem técnica de comunicação para explicar isso. E na semana da pério em casos clínicos, eu vou mostrar na prática, em histórias, como é que a gente vai explicar para o paciente para que ele volte. Ele volte e a gente vai ter pacientes fidelizados, pacientes recorrentes e pagando sempre. Voltando sempre. Olha só isso daqui, ó. Já percebeu que exo não fideliza nem conscientiza? Quando você fala para o paciente assim, que tá perdido o dente, arranca fora e tchau. E o paciente vai embora triste, mas acabou. Quando a gente precisa conscientizar o paciente que ele vai ficar com dente, a gente tem toda uma conversa para fazer. E às vezes, por absoluta falta de metodologia de comunicação, a gente não consegue falar para esse paciente que ele vai ficar com esse dente. Nossa, isso aqui tá horroroso. Gente, isso aqui tá lindo. O que tá ruim aqui é que aqui a gente tem uma perda óssea e você vai ver esse esfumaçadinho de tecido ósseo, e é isso que eu gosto de explicar quando a gente fala em casos clínicos. Esse esfumaçadinho é uma perda óssea ativa. Aqui tem inflamação. Mas, pela imagem clínica lá, isso aqui tá maravilhoso, está em curso de melhoria. Já deve estar parando de ter sangramento à sondagem. E aqui tem trauma, porque tem uma perda óssea angular.
É só tirar do toque. Ai, mas isso aqui vai perder. Vai perder nada. Olha a quantidade de tecido interproximal. E olha aqui a quantidade aqui. Ah, mas esse dente aqui tá ruim. Bem, a união faz a força. Faz a contenção e coloca mais outros dentes. Ah, mas esse dente vai ser perdido. Se esse dente tiver em vias de estar perdido, a gente mantém a contenção para outros dentes e extrai, pega aí, dá um pinguinho de anestesia, vamos dizer que esse dente aqui, ele tá com perda óssea profunda, a gente dá um pinguinho de anestesia, pega uma broquinha fininha e corta aqui e mantém tudo isso daqui em manutenção preventiva. Manutenção preventiva, sem sangramento à sondagem, higiene interdental e o paciente fica feliz da vida. Professora, muita gambiarra na minha cabeça. É o seguinte, gente, essa daqui é a pério da vida real. E eu cansei de ir em congresso com todo respeito, tá? A todos os grandes professores. A gente pode fazer uma regeneração óssea guiada, a gente pode usar membrana de PRF, a gente pode usar endogain, a gente pode usar membrana, a gente pode usar tudo, mas nem sempre pode pagar isso. E na vida real do nosso consultório, do nosso Brasilzão, eu quero ensinar para você a possibilidade de manter esse dente. Às vezes, o paciente dentro do todo da boca, ele não tem essa prioridade. O que a gente faz? Mantém sem sangramento, mantém sem doença, aplica conversas, histórias que colam na cabeça, fideliza, paciente em equilíbrio da microbiota bucal, sem sangramento, não vai perder o dente. Às vezes o paciente tem questões sistêmicas, trabalha as questões sistêmicas, equilibra o dente. E esse dente aqui, depois, num outro momento, você trata isso. Resolve a prioridade dele. Às vezes o paciente tem uma prioridade estética. Planeja para depois e o paciente fica muito feliz. Escreve aqui alguma coisa no chat aí, vocês concordam? Mesmo que você esteja ouvindo isso aqui no gravado, tô ficando louca? Alguém já teve essa situação de estar com esse paciente em manutenção e a gente conseguir postergar ou trabalhar de uma forma escalonada outras coisas? Eu falo para o paciente assim, ó, é igual reforma de casa. Reforma de casa, quem tem dinheiro vai lá e reforma tudo. Mas nem todo mundo vai poder reformar tudo. A reforma da boca é assim também. Vamos trabalhar por prioridade? Qual que é a prioridade? Você define a prioridade. A prioridade é a saúde periodontal. Resolveu a saúde periodontal, aí a gente começa a resolver questões estéticas ou questões funcionais. E aos poucos, a gente pode estar trabalhando e substituindo. O que é isso? Conversa, manutenção preventiva, fidelização do paciente. Olha no olho do paciente e fala assim, isso daqui é um tratamento bom. Oi, gente do chat, escreve aqui no chat. Vocês estão achando que eu tô louca ou faz sentido isso aqui que eu tô falando? Fazer um tratamento escalonado, onde a gente vai colocar uma prioridade depois da outra, conversar junto com o paciente qual a prioridade. O que a gente faz? Coloca na manutenção preventiva. Depois vai fazer uma prótese definitiva. Depois vai fazer um tratamento melhor. Vamos manter o dente. Converse com o paciente. Você quer tirar tudo agora? Pode tirar tudo agora? Vai conseguir fazer um tratamento mais caro agora? Quantas opções de tratamento a gente vai poder oferecer para o paciente? E às vezes a exo não fideliza. Ele vai embora. Triste. Às vezes a gente posterga essa exo. E às vezes a gente evita. E se você é inseguro na periodontia, a gente vai conseguir trabalhar isso na semana que vem, onde eu vou mostrar para você mesmo, não sendo especialista, como fazer uma periodontia 100% não cirúrgica, 100% ultrassônica, porque o que mudou da periodontia é o conhecimento. E o paciente, ele geralmente faz assim, ele começa a passar em vários dentistas e todo mundo mandou extrair tudo, e você falou, eu vou cuidar. E o paciente fecha com você, e eu ensino o dentista a fechar em pacote de tratamento, que a gente fala bem sério, não adianta você vir aqui fazendo uma. Ah, louca, faz muito sentido, já vivi isso. Ah, bom, eu também já vivi. Quem tá na vida do consultório tá vendo que a gente tá nesse Brasil e a gente tá com muita gente. Estou com um caso desse tipo, pretendo fazer uma contenção. Contenção. Não, só não sei se teria um prognóstico positivo futuramente. Será que irei salvar o dente? Salvar o dente depende da sua habilidade de contar histórias que colam na cabeça, que eu vou falar semana que vem,
de falar, de convencer o paciente, e convencer o paciente são histórias. Porque senão a gente fica num blá 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 cientifiquez e o paciente não entende. Aí a gente conta a história da desbiose através de histórias. Fecha o pacote de tratamento. Aí como é que você vai saber se isso vai estar ok? Manutenção preventiva, só que você vai vender em pacote. O paciente já vai vir. Você vai monitorar se está sem sangramento à sondagem. Sem sangramento à sondagem, joia. Bate o carbono a cada retorno. Fala para o paciente que igual o carro que tem que fazer alinhamento e balanceamento, eu também vou fazer alinhamento e balanceamento, mas o meu é carboninho. Tem que estar parelha, mordida, porque senão gasta um pneu mais rápido que o outro. Agora aqui é o seguinte, quebra o pneu, quebra o dente. Paciente, eu sei manter o seu dente, eu estudo para isso. Aí você se valoriza, tá? Enquanto tá todo mundo querendo extrair todos os dentes, você mantém o dente. E o paciente escuta isso. Qual que é o segredo? Manutenção preventiva, tratamento periodontal. Qual que é o tratamento periodontal? Vou falar na semana que vem nesse evento. Nesse evento você vai fazer o tratamento periodontal. 100% não cirúrgico. 100% ultrassônico. Dentro do que tem de mais atual da pele de todos os dias. Fideliza esse paciente. Dá segurança para esse paciente. E aí, se você quiser ser meu aluno, manda o caso clínico para mim, que eu monto esse caso clínico e discuto isso. E a gente acaba ficando isso. Atendi um caso assim ontem. Pensei em manter o dente, mas estava insegura, agora tenho certeza. Manda esse caso que enquanto a gente estiver nessa semana, eu vou estar gravando esses casinhos no YouTube. Só não gravei ainda porque não dá tempo. Não deu tempo, mas dará tempo. Só essa semana eu vou trabalhar isso. Salvar o dente, gente. Ajuste oclusal, ausência de sangramento à sondagem. Ponto. Outra coisa, fidelização. Se não fidelizar, se não vender em pacote, vai acontecer assim. A gente faz uma contenção e o paciente vai voltar daqui 2 anos, doutora, tá doendo. Aí ele tá todo obsedado e a contenção tá voando no osso. Então, a gente é bem firme em dizer que aqui a gente fecha em pacote. E esse pacote é valorizado, tá? Bem cobrado. Bem cobrado por quê? Porque você vai deixar bem explicado que você tá atualizado dentro da pele de todos os dias. Aí coloca esse paciente na pele de todos os dias, faz a manutenção preventiva e daqui, se ele tiver sem sangramento à sondagem, se ele tiver razoavelmente equilibrado oclusalmente, tem parafunção, placa, tem apertamento diurno, orienta, contenção, ajusta a oclusão. Aí, para quem tem alguma condição, eu vendo implante. Mas eu vendo implante assim com todas as minhas forças. É muito melhor o paciente ter um implante num posterior que vai ancorar o anterior e ele vai salvar o anterior. O paciente é um aqui. Às vezes é uma duplinha. O paciente é duplinha. Dá para você investir num par de implantes? Esse par de implantes vai salvar toda uma bateria anterior. E quando você consegue explicar isso, você vendeu um implante. Você não vendeu um protocolo. Você vendeu um par de implante que levantou a mordida. E pode até ficar no provisório. O pessoal da biomimética fala, o dente posterior pode ficar em resina acrílica, mas quebra, faz um provisório bem bonito. Vai durar para sempre? Talvez não, mas ele tem um custo baixo. Explica para o paciente. Manutenção preventiva, polimento, ausência de áreas retentivas. Não é odontologia da gambiarra, é odontologia do conhecimento. Conhecimento é não ter fatores retentores. Falta de conhecimento, às vezes, é a gente querer fazer uma coisa definitiva, que o paciente pense que nunca mais vai dar problema. Até a Ferrari dá problema, BMW dá problema. O que é dente que come? Não vai dar problema? Claro que vai. E é isso que a gente vai estar falando sobre isso também. Então, a gente vai trabalhar essa insegurança ao longo dessa semana. Quantos planos de tratamento você enxerga nesse caso? Gente,
pode pôr implante no posterior, pode pôr ortodontia, pode levanta a mordida. Nossa, eu tive um paciente que pegou um desses molares inclinados, verticalizou. Gente, acabou com a bolsa periodontal, mudou a feição, melhorou tudo. Planeja um implante, não posso colocar implante. PPR, aos poucos, fidelizando o paciente. E é isso que a gente vai estar trabalhando, e vai ajustando, e vai melhorando. Existe um plano de tratamento que é a cocriação de valor. Cocriação de valor é assim, você vai falando assim, hoje, nos planos de tratamento, eu faço vários planos de tratamento, e menciona para o paciente, e fala para o paciente, qual que você gostaria de fazer? Ah, gostaria de fazer tal. Aí você aprofunda aquele, e você vai ter pacientes recorrentes com manutenção. Tudo precisa de manutenção, mas existe uma ideia equivocada que se você fizer o tratamento definitivo, que nada é para sempre, nem o nosso dente. Nossos dentes também precisam de manutenção. É incutir no paciente que tudo precisa de manutenção. Ah, mas eu quero um tratamento definitivo, que nunca mais dá problema. Nunca mais dá problema, paciente. Eu vou estar sempre para eu cuidar. E eu vou cuidar o dente mais bonito do mundo, que é o original de fábrica. É o seu. E quando a gente tiver esses pacientes recorrentes com manutenção, tudo vai ficar bem. Isso é uma odontologia menor? De jeito nenhum. A melhor odontologia é a odontologia da prevenção. Ah, mas é muito difícil conseguir isso, uma odontologia tradicional. Mas no peridiária, que é tudo que eu vou falar no evento do pério com casos clínicos, a gente une histórias que colam na cabeça, profilaxias apaixonantes e técnica de venda. Com ética, não é empurrando. Talvez pouca ética arranca tudo e põe implante. E isso vai ser definitivo e nunca mais vai dar problema? Capaz, as taxas de periimplantite estão altíssimas, não é? Vai perder com o passar do tempo só se você não voltar. Recorrência. Muita gente está pensando em captação de pacientes sem fidelizar. E essa é a fidelização através de uma prevenção que vale a pena, que eu vou estar falando para vocês ao longo da semana. E com isso, manteremos este caso, que está periodontalmente muito bonito e muito equilibrado, com saúde. Eu peço a você que está aqui no Periodiária Lives, aqui no YouTube, se inscreve neste canal. As lives vão acontecer aqui. Somente durante essas 2 semanas, manda o seu caso clínico. Depois eu não respondo mais. E se prepare, porque domingo às 20h30, terça às 20h30, 15 às 20h30, as melhores aulas, a minha melhor sequência de aulas para você ter segurança na pele, para você viver 90 anos de experiência clínica, mesmo que você seja inexperiente. Como? Aprendendo através de casos clínicos, histórias que colam na cabeça e a recorrência, que é ter agenda cheia com pacientes que já gostam de você, ao invés de pensar em captação, pensa no tesouro, que são seus próprios pacientes. Fidelize. Eu vou pedir encarecidamente, que essa é a nossa missão do Peridiária. Compartilha esse conteúdo com a sua equipe, mesmo aqueles que não gostam de pério. Porque se eles não gostam, eles precisam saber que você gosta. Manda para você, porque você entende desta nova periodontia. Confortável, agradável, fidelizadora. Manda para você que você fideliza, que você acompanha a Prof. Cris Miura. Queridos, eu espero você às 20h30 diariamente aqui nesse aquecimento, que amanhã a gente vai estar falando sobre orto e pério. O que é que você precisa entender através de casos clínicos e você vai fidelizar os casos de orto. Mandem seus casos clínicos, mandem suas dúvidas, se inscrevam aqui no canal e compartilhem esse conteúdo. Uma boa noite e até amanhã!